Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Temos aqui um material bem interessante. Sim, bastante. São trechos de um documento de um autor, Nico Seti. Ele fala de autoconhecimento, espiritualidade e essa nossa relação, né? Corpo, mente, nesse mundo doido de hoje. É um texto que mexe com umas coisas ocultismo, despertar da consciência. Isso. E até magia moderna, que parece ser, assim, na visão dele, um jeito de usar a consciência de forma mais ativa, né? Intencional. Exato. Bom, a nossa ideia aqui é fazer um mergulho nisso. Tentar tirar o essencial do que ele fala sobre autoaceitação, sobre o potencial que a gente talvez nem sonhe que tem. Aquele equilíbrio, né? Dentro e fora. Exato. Entre o nosso mundo interno e essa chuva de estímulo externo. E também uma visão bem diferente do corpo. Ele fala que é tipo uma ferramenta avançada. Ok, vamos desvendar isso. Vamos lá. É um material denso, sim, e com uma visão muito particular, né? Mistura filosofia, espiritualidade. E até os conselhos práticos, né? Sim, conselhos bem diretos para o dia a dia. É um convite, eu acho, para refletir sobre como a gente se vê, como interage com o mundo, sempre pela lente desse autor, claro. Uma jornada para dentro que ele propõe. Legal. Vamos começar por um ponto que, nossa, ele bate muito nisso. A não aceitação da gente mesmo. Ah, sim. O autor é direto, fala de não gostar do próprio rosto, sei lá, da testa, do tamanho, da cor da pele. E ele liga isso a uma coisa física mesmo. É. Ele diz que essa rejeição toda gera umas secreções de neuroquímica negativas. Quer dizer, pensar mal de si mesmo intoxica o corpo. É isso. Basicamente, é uma afirmação bem forte, né? Ele não vê isso como algo só abstrato, uma tristeza, mas como um gatilho biológico mesmo. Um gatilho. Ele sugere que essa autorrejeição constante pode levar a processos de autodestruição. Usa termos como despigmentar, desenvolver aversões. Nossa, E até o extremo de se matar. É como se a mente, rejeitando o corpo, começasse uma química para validar isso, entende? entendo. Que pesado. Ele chama isso de a pegadinha de ter nascido. Como se fosse uma armadilha que a gente cai se não tiver consciência. Uma visão bem sombria dessa pegadinha, mas ele não para aí, né? Ele contrapõe isso. Não, ele traz o outro lado. A gente não faz ideia do nosso potencial verdadeiro. Ah, é aí que entram aqueles exemplos quase míticos, tipo os yogis na Índia. Isso. Ele menciona gente que teria vivido 450 anos ou ficado enterrado meditando em samadhi, com funções vitais mínimas, mas vivo. Parece coisa de filme, né? Parece. E o texto não entra em detalhes se isso é fato ou não, mas usa como retórica, sabe? Uma provocação. Pra quê? Pra chocar? Acho que sim. O ponto central parece ser: olha até onde a capacidade humana poderia ir, segundo essas histórias, e olha como a gente se acha limitado. Entendi. A crítica ali é que as nossas crenças sobre limites, vida, até sobre Deus, muitas vezes a gente herda, né? Vem de fora, como ele diz. Não vem de uma investigação nossa, profunda. Então os exemplos servem mais pra sacudir a gente, pra despertar a curiosidade sobre o que mais seria possível. Parece que é por aí. É um chamado para desconfiar dos limites que a gente se impõe, o que a cultura impõe. O texto repete muito isso. Voltar para a meditação e descobrir isso na sua própria experiência. Ah, tipo, não acredite em mim, nem nos yogis, nem em ninguém. Exato. Vai investigar por conta própria. A verdade sobre o seu potencial não estaria nos livros, nos dogmas. Estaria na exploração direta da sua consciência, do seu corpo. É a investigação sua que ele tanto fala. Faz sentido. E essa investigação interna, essa volta pra dentro, leva a outro ponto-chave do texto, né? A diferença enorme entre quem vive nesse estado mais interiorizado e quem tá preso nos estímulos externos. Como ele descreve isso? Ele pinta um quadro bem contrastante. Quem voltou para dentro está no estado de calma, de sentir uma forte presença divina, talvez uma conexão maior, né? É um estado de ser,
não de ficar só reagindo. E o outro estado? O de quem está preso fora? Ah, esse a gente conhece bem, né? A mente pulando de notificação para notificação, reagindo a cada notícia, a cada opinião. É agitação constante, ser puxado para todo lado. E tem alguma ponte, alguma forma de lidar com essa tensão no dia a dia, segundo o texto? Tem. Ele propõe o que chama de uma fórmula para a saúde mental nesse contexto. Não é matemática, claro. Uma diretriz, então. Isso, uma diretriz de equilíbrio. A ideia é proporcionalidade. Tempo de consumo de informação, rede social, etc., tem que ser equilibrado com um tempo de vazio de silêncio mental. E tempo falando versus tempo quieto. Também, tempo interagindo com os outros, equilibrado com o tempo de autoobservação, de limpeza interna, como ele chama. É buscar uma harmonia constante entre dentro e fora. Parece um ideal. Difícil, né? Na prática. Como ele sugere fazer isso? São as tais micromeditações. Exatamente. Como é difícil ter longos períodos de silêncio hoje em dia, ele sugere isso. Pausas bem curtinhas, mas conscientes, durante o dia. Tipo 1 minuto aqui, 2 ali. Isso, só para recentrar, respirar, se observar um pouco sem julgar. E ele não vê isso só como bem-estar, não. É quase um ato de resistência, É resistência. né? Uma forma de se libertar da grande manobra de controle, que, segundo ele, quer escravizar a alma humana pela distração constante. Grande manobra de controle. Que linguagem forte. Ele explica o que seria essa manobra? Não muito nesses trechos, mas fica implícito, né, que essa sobrecarga de informação não é por acaso. Serviria para manter as pessoas desconectadas do seu centro, do seu potencial, mais manipuláveis, focadas no consumo, nas narrativas de fora. E as micromeditações seriam como pequenas fugas disso. Exato. Pequenas brechas nessa matrix de controle. Momentos para você reafirmar sua presença, sua autonomia interna. É uma visão quase política da espiritualidade prática. Interessante essa perspectiva sobre a cultura da informação. Agora, mudando um pouco o foco. O texto também fala bastante de autocrítica, né? Autocobrança. Como isso se encaixa? Ele descreve essa autocrítica como muito forte em muita gente. E liga isso a duas coisas principais. Moralismos que a gente internaliza. E ele até fala de vidas passadas. Sim, ele menciona isso, o que alinha o texto com algumas correntes espiritualistas, né? E a outra fonte seriam medos acumulados. A ideia de vidas passadas parece ser um jeito de explicar padrões muito antigos, que não tem causa óbvia agora. Tem algum exemplo de como ele ilustra isso? Tem. Ele dá um exemplo hipotético. Alguém que, numa vida passada, foi martirizado por se expressar. E aí, na vida atual? Essa pessoa poderia ter síndrome do pânico ou um medo enorme de falar em público, de se destacar, mesmo sem ter tido um trauma direto agora. Seria tipo um eco, sabe? Uma memória celular daquele trauma antigo. Gerando autocrítica. Exato. Uma voz interna dizendo, fica quieto, você não é bom, como um mecanismo de defesa antigo que ainda está ativo. E o ponto-chave é onde isso se manifesta. Onde? Não fica só na mente. O texto diz que esses medos e críticas se armazenam como pontos de tensão do corpo. Ah, então o corpo físico reflete isso. Diretamente. Um ombro sempre tenso, dor na lombar, nó na garganta. Tudo isso poderia ser lido. O corpo vira um mapa de estudo pessoal, mostrando onde estão esses bloqueios. Isso reforça muito aquela conexão mente-corpo que ele fala. O corpo como um diário, então. Precisamente. E se o corpo é um mapa, como a gente lida com isso? O texto critica muito a autossabotagem que nasce daí. Autossabotagem. Ele usa a metáfora da planta. A gente tem potencial para crescer, virar uma árvore frondosa, cheia de vida. Mas aí vem a voz da autocrítica com aqueles medos, aqueles moralismos. E a gente mesmo se corta. É isso. A pessoa se poda, corta os próprios galhos, limita o crescimento por medo de errar, de ser julgado, daquela dor antiga. E qual seria a alternativa? Só parar de criticar? É difícil? A sugestão é inverter totalmente a atitude. Em vez de se cobrar e se podar, a ideia é se motivar, se empoderar. Sempre se colocar para cima, ele diz. Trocar a crítica pelo incentivo? Exato. Reconhecer o medo,
Tentar entender a origem, mas escolher ativamente nutrir o crescimento, a expressão, a coragem. É um chamado para a gente assumir a responsabilidade pelo nosso próprio florescimento. Essa ideia de florescer leva a gente para a metáfora principal do texto sobre o corpo, né? Que a gente já tocou. Não somos o corpo, ele é uma ferramenta. Exatamente. Essa talvez seja a ideia mais radical e central. Ele repete isso. Você não é o seu corpo. O corpo é um veículo, uma ferramenta emprestada da Terra. Uma ferramenta. Algo que a consciência, o eu, que observa, está usando por um tempo. Aquela frase que você citou, eu estou por detrás usando a bateria desse corpo, pega bem a essência. Separa o observador do observado. Mas e aí? Quais as implicações disso na prática? Se é só uma ferramenta, podemos fazer qualquer coisa com ela? Ao contrário, a implicação é de mais responsabilidade, não menos. O texto compara o corpo a uma tecnologia super avançada. Mais que um iPhone, ele diz? É mais poderoso que um iPhone cujas funções a gente mal começou a entender. Pensa assim, se te emprestassem um equipamento caríssimo, super complexo, como você trataria? Com maior cuidado, né? Tentaria entender como funciona, não deixaria cair. Pois é, a lógica é essa. Se esse corpo não é meu para eu fazer o que quiser, mas um empréstimo valioso do planeta, do universo, para minha experiência de consciência, então eu não tenho o direito de maltratar. Tem o dever de cuidar. Exato. Como um zelador responsável. Maltratar o corpo seria como vandalizar um bem precioso que não é só seu. Nossa, isso muda tudo sobre autocuidado. Não é vaidade, não é só saúde. É quase uma obrigação ética com a ferramenta. Exato. E daí vem os conselhos práticos. Ouvir o corpo com atenção, o que ele precisa de verdade. Dormir mais, essencial para a manutenção. Descansar mais, cobrar-se menos. Isso. Reduzir a tensão que desgasta a máquina. Dar mais carinho, atenção. Como a gente faz com um bicho de estimação querido ou uma planta. Ser gentil consigo. Ações de manutenção mesmo. Preventiva e corretiva dessa ferramenta biológica. E ele fala da conversa interna também. Como isso entra? Sim, ele diz que o que a gente realmente passa para o mundo não são tanto as palavras, mas o nosso estado de espírito, a qualidade dessa nossa conversa interna enquanto a gente fala ou age. Como assim? Se eu falo palavras gentis, mas por dentro estou me criticando ou julgando a outra pessoa, essa energia meio dissonante seria percebida, mesmo sem querer. Entendi. Então, cuidar do corpo, da mente, buscar esse equilíbrio interno afeta diretamente nossa presença no mundo. Afeta a qualidade da nossa comunicação, da nossa interação. É o que o texto sugere. Uau. É bastante coisa para pensar. Tentando amarrar tudo isso que a gente conversou sobre o Nico 7, Vamos lá. exploramos essa ligação forte que ele faz entre autoaceitação e bem-estar, quase bioquímico, né? Vimos a proposta de buscar equilíbrio entre o nosso mundo interior e o bombardeio de fora, talvez com as micromeditações. As pausas conscientes. Isso. Falamos da ideia do corpo como mapa das nossas tensões, medos, autocríticas e a necessidade de trocar a poda pela automotivação. De se colocar para cima. Isso. E, por fim, essa visão forte do corpo como um veículo avançado, emprestado, que exige cuidado, gentileza, não por vaidade, mas por responsabilidade. Então, o que tudo isso significa, afinal? Olha, significa que, para quem está buscando o autoconhecimento, talvez por caminhos menos convencionais, esse texto traz um pacote de ideias bem provocadoras. Desafiadoras, né? Sim. Desafia a gente a não se identificar totalmente com o corpo, nem com os pensamentos negativos, propõe uma disciplina de equilíbrio interno e sugere que a gente tem um potencial escondido muito maior do que imagina. Reorganiza o autocuidado como algo essencial para a própria experiência da consciência. São ferramentas, né? Conceituais e práticas ditas de forma bem direta, às vezes até radical. Com certeza deixa a gente pensando. Exato. E talvez uma reflexão final inspirada por essa fonte, para quem está ouvindo. Qual seria? O texto insiste muito na investigação sua, pessoal. Se a gente levar a sério, mesmo que como metáfora, essa ideia do corpo como uma tecnologia avançada, cheia de recursos desconhecidos. Como seria começar a explorar isso de verdade? Além de dieta e exercício, que a gente já sabe,
Que outras funcionalidades, que outras sensibilidades a gente poderia descobrir em nós com um pouco mais de atenção, de curiosidade interna? É uma boa pergunta. Como seria tratar o próprio corpo não como um peso ou inimigo, mas como um parceiro de exploração, cheio de segredos para a gente desvendar? Fica aí a questão. Não para buscar resposta fora, mas talvez para iniciar essa investigação bem pessoal que o autor tanto recomenda.